O assunto agora é Plano Safra, já está batendo na porta já o anúncio do plano, que pode ser agora em maio. E a gente traz para vocês agora a expectativa para esse anúncio, inclusive após o documento da CNA ser entregue ao do presidente, ou melhor, ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Nós vamos agora conversar ao vivo com o nosso colunista e economista da FGV Agro, o professor Felipe Serigatti, já está ao vivo com a gente. Professor, seja bem-vindo sempre aqui ao Agro Amanhã. Bom dia. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Professor, ontem então foi um dia muito agitado, desde as primeiras horas. A gente mostrou aqui para o pessoal do Agromanhã, nosso telespectador, o conjunto dessa proposta no momento em que saiu, a partir das 8 horas da manhã, quando foi divulgado aí à imprensa. Esse conjunto traz 10 propostas ao governo federal, que foi entregue ontem ao ministro Carlos Fávaro. A gente mostrou há pouco que o ministro ele recebeu, né, este documento, se sensibilizou com a questão, recebeu com bons olhos. Qual a sua avaliação em relação a esse conjunto que oferta aí, que pede, melhor dizendo, 403 bilhões de reais ao governo para o Plano Safra? Pois é, gostei dos 10 pontos apresentados ali pela equipe da CNA. Acho que retrata bem as necessidades do nosso setor. Mas olha, por mais que eu não tenha a menor dúvida que o ministro Carlos Fávaro vai tentar levar isso adiante, eu acho que é bom a gente manter as expectativas bem moderadas. Dado o contexto que a gente está operando, de um lado, algo que a gente já conhece, que é uma crise fiscal, que é o governo, na verdade, agora indo buscar recursos adicionais, novas fontes de financiamento, tentando reduzir subsídios, o que a gente chama de gastos tributários. Eu acho difícil que a gente consiga obter a agenda proposta pela CNA. Se eu puder acrescentar mais um ponto que diferencia, por exemplo, a crise fiscal a gente também operou na gestão anterior. Só que nós tínhamos um Ministério da Agricultura que tinha mais prestígio junto ao Palácio do Planalto. O atual Ministério da Agricultura, apesar de todos os esforços do ministro Carlos Fávaro, ele não tem o mesmo prestígio. Ele foi dividido em outros 3 ministérios, então agora é MAPA, é Ministério da Pesca, é MDA. O MAPA perdeu, por exemplo, a Conab. Então, eu acho que o fôlego que o ministro vai ter para tentar avançar com essa agenda junto a Simone Tebet, junto ao Fernando Haddad, eu acho que ele é menor. Eu acho que ele entendeu claramente a importância das propostas, mas eu acho que a gente não vai conseguir levar tudo que está ali apresentado. Pois é, professor. Um dos pontos aqui que eu queria ressaltar é a questão do seguro rural, né? O seguro rural é importantíssimo. A gente sabe que o produtor tem aí todo ano a questão da produção estar exposta, é uma indústria a céu aberto. Aí a CNA, neste documento, fez um pedido que seria excelente caso fosse acatado pelo governo, que é em relação à questão dos 2 bilhões para este ano, 2023, e 3 para 2024. Essa situação vai ser um pouco complicada também, né, professor? Olha, se tivesse que escolher ali dessas 10 propostas, quais, sei lá, 3 ali que fossem mais prioritárias, certamente o seguro rural está dentro dela. Então, o governo, dada a restrição de recursos, deve atuar justamente onde que nós chamamos de falhas de mercado atuam de maneira mais intensa. E o seguro rural, dado o risco que apresenta a operação do universo agro, e são riscos particulares do setor, é algo inevitável, uma indústria a céu aberto, depende ali, como eu brinco, da boa vontade ou não, do bom humor ou não de São Pedro. Esse, naturalmente, é um ponto a ser avançado. Outro, acho que merece destaque, a gente vai operar por um bom período com uma taxa de juros bastante elevada, o que compromete, por exemplo, a viabilidade de investimentos dentro do setor. Se tivesse que alocar recurso para fazer o subsídio, justamente na parte de investimentos. E depois é justamente onde o mercado de crédito tem enorme dificuldade para funcionar, que é justamente nos pequenos produtores e dependendo do tipo de produto, se gera alguma externalidade, como o plano ABC, também incluindo ali médios produtores.
Professor, algo que chamou um pouco a atenção também foi que um dos primeiros pontos, na verdade, o primeiro foi garantir que os recursos anunciados no plano agrícola e pecuário estejam disponíveis ao longo de toda a safra, sem interrupção, de forma previsível aos produtores. Essa questão é muito importante e é fundamental também, porque o produtor se preparar e também ter dinheiro para ele conseguir operar de forma a qualquer momento que venha trazer alguma situação na produção para ele, né? Sem dúvida alguma. E veja que esse primeiro ponto independe do volume de recursos. Então, imagina, por exemplo, a gente estava conversando aqui sobre o seguro rural. Isso para a seguradora é importantíssimo. Ela vai olhar, olha, qual que é o volume de subvenção, vai olhar para o conjunto de probabilidades, vai fazer o cálculo atuarial e vai determinar qual que é o preço do seguro. Só que, independente de qual seja o volume de subvenção, falou que é X, entregue X. Se entregar um valor inferior a X, alguém vai ter que assumir esse prejuízo depois. E esse jogo não tem apenas uma única rodada. Qual que é o resultado disso? Se houver uma quebra na palavra firmada no início do anúncio do Plano Safra, no ano seguinte, a seguradora, independente do valor que você anuncie, ela vai manter, deixa eu fazer aqui um desconto no cálculo aqui atuarial, vou ter que cobrar um pouco mais caro, porque não tenho certeza se o valor anunciado vai ser efetivamente entregue quando for necessário. Exatamente. Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda nessa questão deste documento entregue pela CNA, tem a questão também que chama a atenção, uma despertar, né, o interesse do governo de incentivar, essa palavra correta, o FIAGRO, né, as linhas dos FIAGROS, podemos dizer assim. Como é que o senhor avalia essa situação? Por que esse investimento maior? Porque diz que é possibilitar a utilização de parte da exigibilidade de recursos dos depósitos à vista em subvenção aos fundos de investimentos das cadeias agroindustriais dos FIAGROS, digamos assim. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que tem ali mais uma possibilidade, mais uma fonte de financiamento. A princípio, não acho que esses recursos venham do dia para a noite. Tanto o mercado que vai ofertar esses produtos, como o mercado que vai querer investir no universo agro, precisa de tempo para aprender a lidar com esses instrumentos. Vamos usar como exemplo lá 2020, na virada de 2020 para 2021, nós estávamos operando com uma taxa de juros muito baixa, 2%. Diversos instrumentos privados ali de financiamento ao setor, CPR, CRA, já existia há muito tempo. Só que quando a taxa de juros ficou muito baixa, aqueles instrumentos se mostraram muito viáveis. E aí, o volume de recursos captado por esses instrumentos foi muito grande. Então, veja que a gente olha do outro lado do balcão, a gente vê diversos investidores interessados em investir, em ser sócios do sucesso, do bom desempenho do universo agro. Só que isso não funciona do dia para a noite. Ambos os agentes, tanto quem está ofertando como quem está demandando essa oportunidade, vai ter que aprender a lidar com esse tipo de instrumento, como colocar o agro dentro das suas carteiras. No entanto, é uma boa notícia e nós temos que, de fato, incentivar esse instrumento. Perfeito. Como colocar o agro dentro das suas carteiras. Professor, agora mudando um pouquinho o nosso rumo da prosa, temos aqui a questão que nessa semana o Parlamento Europeu aprovou a lei da descarbonização, podemos dizer assim, né, de que empresas ou atividades que estejam ligadas à emissão de carbono, né, vão ser aí afetadas com isso. O nosso agronegócio, inclusive, pode ser afetado com a situação. Nós estamos vendo uma mudança no tom muito repentino sobre isso daí, né? E também nós tivemos aqui uma informação exclusiva do nosso colunista Jamil Chad de que o Brasil não vai mais ceder a questões extras impostas pelo Parlamento Europeu para um dia ratificar, então, esse acordo Mercosul e União Europeia. Como é que o senhor está vendo essa situação agora? Porque foi uma mudança repentina de tom, o presidente Lula saiu ontem praticamente da Europa, teve reunião lá com diversos agentes importantes da União Europeia, chefes de Estado, inclusive. Como é que o senhor avalia essa situação agora e como é que o Brasil pode pode retardar, inclusive, esse acordo e também trazer prejuízo ao produtor que já está investindo há bom tempo para alcançar este mercado que é tão importante para o Brasil? Pois é, por partes, né? Do lado, a União Europeia, por mais que desagrade ao setor aqui no Brasil,
Gente, a União Europeia tem total legitimidade para criar as regras que ela considera adequada para operar, para receber produtos dentro das suas fronteiras. Então, o nosso raio de ação ele é mais limitado e aí cabe muito mais um trabalho da diplomacia brasileira. Óbvio que essa diplomacia pode ter o suporte das entidades de classe, dos indivíduos que acabam representando o universo agro, inclusive de universidades fornecendo conteúdo, fornecendo conhecimento, mas isso é um trabalho agora muito mais diplomático. Quer ver um exemplo que eu acho bem simples? A União Europeia está dizendo, olha, não vamos aceitar qualquer produto que venha de áreas desmatadas a partir de determinado ano. E isso é contraditório com a nossa legislação. A legislação fala, peraí, a gente ainda tem áreas novas a serem abertas, o que a gente está dizendo é qual que é a maneira correta de abrir essas novas áreas. Só que para a comunidade europeia, como eles não têm novas áreas a serem exploradas, isso é uma ideia diferente para o ambiente deles. Então, a gente é que tem que levar e explicar para eles: olha, existem coisas que são diferentes. Nosso país, a gente ainda tem áreas a serem abertas. Veja que a gente não está falando de desmatamento, está falando de uma operação regular, permitida por lei, que pode ser alvo, inclusive, de compensação. Só que imaginar que o pessoal virá atrás de nós para entender a nossa realidade, eu acho pouco provável. Aí é o nosso esforço de levarmos a nossa realidade e tentar convencê-los. Ninguém também do outro lado é ingênuo. Parte disso é uma questão comercial, sem dúvida alguma, mas nós não temos outra opção a não ser por meio da diplomacia, por meio da negociação, tentar melhorar o acesso a esses mercados. Perfeito. Professor, muito obrigado pela análise aqui, tanto do Plano Safra, a proposta, né, do Plano Safra feito pela CNA, quanto essa questão aí envolvendo a União Europeia e também essa tentativa de um dia a gente conseguir ratificar esse acordo entre Mercosul e União Europeia, porque o Brasil está como protagonista, então, nesse acordo. Sabemos da pujança e também interesse do nosso setor, inclusive de acessar esse mercado. Valeu, professor. Obrigado. Um excelente fim de semana e até mais. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.